Olá, gente bonita e organizada, tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, meu nome é Tatiane Morato, eu sou Personal Organizer e esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Se está chegando aqui agora, aproveitem para se inscrever no canal, também ativem o sininho para receber tudo em primeira mão. Também conto com vocês para compartilhar e também curtir esse vídeo. Esse é um vídeo muito conhecido aqui no YouTube, 50 fatos sobre mim. Eu sempre quis fazer esse vídeo, eu acho muito gostoso, eu gosto muito de saber um pouco mais sobre as pessoas que eu admiro pelo seu trabalho e eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente, assim, ser mais íntimo respondendo essas perguntas e talvez você se identifique. Se você se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui, por favor, deixe nos comentários. Eu vou amar saber que aí do outro lado também tem alguém que se parece comigo. Então vamos lá, vamos para os 50 fatos sobre mim. Meu nome é Tatiane Kelly Rodrigues Morato Alcântara. Grande, né? Verdadeiro nome de princesa, como eu costumo brincar. Na minha família, minha mãe, meu irmão, meus tios, primos, todo mundo me chama de Kelly. E o Alcântara veio depois do casamento, é o sobrenome do meu marido. Eu nasci em Brasília, sou do Cerrado, como eu costumo dizer. Muita gente me brinca, me chama de candanga, mas na verdade sou brasiliense. Candangos são aqueles que foram construir Brasília. Eu tenho 40 anos, não tenho nenhum problema, pelo menos por enquanto, em dizer a minha idade. Muito pelo contrário, tenho muito orgulho, tá bom? Nasci no dia 4 de março de 1980. Pra quem quer saber, sou do signo de Peixes, apesar que assim, eu não acredito em signo, astrologia, essa coisa toda, mas eu sempre observo as características de cada um, não entendo, mas eu acho que elas batem muitas vezes. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, sempre falei demais da conta. Tem uma amiga que até me compara com a N, com E. E eu acho que eu sou assim até hoje. Sempre gostei muito de brincar de casinha e uma das coisas que eu mais gostava era de montar e decorar a casinha, organizar tudo e deixar tudo bonitinho. Eu achava que era muito mais gostoso do que realmente brincar. Outra coisa que eu gostava muito de brincar era de escolinha e eu era simplesmente a diretora da escolinha. A escolinha tinha um nome, chamava Pingo de Gente. A escolinha não tinha só nome, como tinha mascote também. Era um Mirasse, um porco espinho usando um cachecol. Eu tentei reproduzir aí um desenho para vocês verem o tanto que fez parte da minha vida, que eu lembro dele até hoje. E o meu filho, Léo, fez uma nova versão, mais atualizada do Mirasse. Eu sempre amei plantas e flores e lembro quando eu era criança, gostava muito de colher as flores da minha avó. Às vezes ela ficava até brava por isso, mas tem certas flores que eu não posso ver que eu lembro da minha avó materna. Já da minha avó paterna, eu me lembro muito bem quando eu ia visitá-la e ela me dava assim um buquê de hortênsias. Eu achava o máximo, eu me sentia a noiva ali com aquele buquê na mão, eu amava demais. Minha mãe sempre gostou muito de plantas, então não é à toa que eu tenho essa paixão. Eu e uma amiga decidimos ter as nossas próprias plantas e aí pegamos potinhos de manteiga, de margarina e pegamos as mudinhas das nossas mães, das plantas das nossas mães e plantamos e cuidamos daquelas plantas por algum tempo. Foi muito gostoso e eu não me esqueço disso. Eu sempre gostei muito de desenhar e meu pai me colocou num curso de desenho por correspondência. Minha gente, não tinha nada online ainda não, era por correspondência. E eu amava fazer esses desenhos, tenho as apostilas até hoje, porque eu tinha esperança que a minha filha, a Luísa, ia gostar de desenhar e dei pra ela as apostilas, gente, e ela não gosta.
Mas o Leonardo gosta muito de desenho, já deu uma olhada nas apostilas, mas na verdade ele não se baseia em técnica, é natural dele e ele gosta de desenhar. Eu gostava tanto de desenhar que tudo meu tinha um olho, às vezes um desenho de um olho com uma lágrima caindo, porque eu era dramática, gente, muito dramática. E hoje eu vejo meu filho fazendo o mesmo, o dele tem um tubarão, às vezes um olho também, e eu fico muito feliz. Eu tenho alergia de contato. O que é isso? Eu não posso pegar algumas coisas, eu tenho essa alergia desde a adolescência, então alergia à poeira, a pó, quando eu fazia educação física, que fazia basquete, vôlei, que precisava tocar na bola, minhas mãos chegavam a rachar e sangrar muito e depois demorava para cicatrizar. Então eu não posso com pó de giz, poeira, produtos de limpeza, vê se pode, né, gente? Fora isso, eu também não posso, por exemplo, descascar um mamão, descascar um kiwi, um morango, frutas desse tipo, que a minha mão empola inteira e coça demais. Então, assim, isso não tem cura, eu já fui em vários dermatologistas, alergistas e tudo mais. Já até falei disso lá no blog, o que eu uso é um creme à base de ureia, que eu passo ele o dia inteiro. Só de falar, gente, a minha mão já começa a querer o creme. Eu uso esse creme o dia inteiro na minha mão, sempre que eu lavo as mãos. E eu tenho tido uma vida quase que normal com esse creme, então eu consigo lavar louça, fazer as coisas de casa, mas algumas frutas ainda coça bastante, então eu evito descascar ou picar, peço para alguém, ou na hora que não tem jeito, e a mão fica coçando assim mesmo. Eu sou bem baixinha, não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho apenas 1,57 m de altura. Eu gosto de brincar quando me perguntam quanto você tem de altura aí? E eu digo, nada. De altura eu não tenho nada. Eu sempre fui magrinha, 43 quilos quase a minha vida inteira. Só cheguei aos 47 depois que eu tive a minha primeira filha. Nem sangue, gente, eu podia doar, porque não tinha peso, não tinha peso de adulta quase, né? Muitas vezes comprava roupa na seção de criança. Então, com 18 anos, eu entrei na academia pra ganhar peso. Olha só, gente, que saudade disso, né? Agora tento me livrar dos que eu tenho e não consigo. Eu sempre fiz amizade muito fácil durante toda a minha vida. E até hoje eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Por onde eu passo, eu conheço a moça do mercado, eu conheço o rapaz que pega as frutas, enfim, eu conheço todo mundo. Mas a amiga mais antiga que eu tenho, o maior tempo de amizade, nós somos amigas desde os 4 anos de idade. Mas eu tenho outras amigas da época de adolescência, da época da escola, ali, que até hoje somos amigas e eu prezo muito pela amizade. Na época do fundamental, ali pelo 6º ano, eu e alguns amigos criamos um grupo chamado Águias Douradas. Era um grupo baseado nos caras dos livros de Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, O Pântano de Sangue, O Anjo da Morte. Quem ainda não leu, não teve adolescência. Brincadeira, gente. Nós amávamos esses livros e criamos nosso próprio grupo para, sei lá, para quê? Para investigar alguma coisa que acontecia na escola. Esse grupo rendeu um livro que a minha querida amiga Roberta escreveu, nós fomos ali coautores com ela e eu tenho o manuscrito, tá aqui comigo e quem sabe, hein, um dia a gente publica. Eu sempre gostei muito de dançar e meu pai brincava comigo e falava que eu dançava até a música do Jornal Nacional. Hoje eu não danço mais, mas me realizo criando aí os gestinhos para as músicas das crianças na igreja e eu amo. Eu já quis ser professora bem ali no início da infância, depois eu quis ser astrônoma e mais velha eu queria ser jornalista. Na verdade eu queria ser apresentadora do jornal, tinha uma apresentadora bem bonita no jornal e eu queria ser igual ela. Mas aí não deu, né, gente? Não virei jornalista, nem apresentadora de jornal e criei um blog e faço vídeo aqui pra vocês.
Comecei a trabalhar com 16 anos, na verdade era um estágio e era no centro de treinamento do Ministério da Educação, onde os servidores faziam cursos ali, estava no auge da informática, da internet, então eles faziam um curso de Word, Excel, PowerPoint. Então foi o meu primeiro contato com o computador, foi ali, nesse estágio, e eu dei muita sorte de ter ido trabalhar com analista de sistemas na época, que era aquela pessoa que gostava de ensinar e ensinava para você não como fazer, e sim um caminho por onde fazer. Então aprendi muito ali, aprendi a andar mesmo com as próprias pernas. E no final do meu estágio eu já estava dirigindo as turmas de informática sozinha, olha só, foi muito gostoso. E através desse estágio eu fui indicada para uma empresa onde eu trabalhei por 5 anos e lá conheci o meu marido e saí de lá para casar e viver feliz para sempre. Eu fiz técnico em administração, mas trabalhei por muito tempo com marketing e propaganda, que era minha paixão, isso não ter rotina e cuidar dos folders, cuidar das propagandas, cuidar de sites. Foi muito gostoso durante muito tempo da minha vida e onde eu aprendi também muita coisa que eu aplico hoje aqui no meu trabalho com blog e com o canal. Já fiz muita loucura para pegar uma corzinha na pele, sempre gostei muito de tomar sol, eu já passei maionese, manteiga e hoje eu vejo assim o resultado disso, as manchinhas que tem aparecido, então gente, não faça isso, tá? Eu gostava de tomar sol em cima do telhado da minha casa, telhado gente, não era laje não, era telhado. Telhado assim, ó, ondulado, tomava sol em cima da casa se fosse preciso e levava ainda o meu sonzinho lá pra cima e ó, amava. Eu também chegava a ir ao clube muitas vezes sozinha, porque eu marcava com as amigas, sempre furava e tal, e eu ia pro clube sozinha mesmo, sentava lá, nem na piscina eu entrava, eu sentava lá, tomava sol, tomava chuveirada, comia um churrasquinho com a Fanta laranja que eu gostava na época e isso pra mim era um domingo maravilhoso. Eu já usei aparelho dentário por 2 anos, meus dentes eram muito tortos e eu tinha assim muito trauma de sorrir e na época era muito caro usar aparelho, então meus pais não tinham condições de colocar aparelho e eu estava determinada que quando eu começasse a trabalhar, o meu primeiro salário ia para isso e foi o que eu fiz. Não foi o primeiro, porque o primeiro eu comprei umas roupinhas para poder trabalhar, roupinhas mais sociais. E o segundo salário eu comecei já a pagar um plano odontológico e coloquei aparelho. E foi super rápido, um dentista muito bom, que durante 2 anos resolveu todos os meus problemas. E hoje eu posso sorrir sem ter vergonha. Quando eu tinha 19 anos, o meu pai faleceu, meu pai teve um infarto fulminante, foi encontrado já caído pro meu irmão, que na época tinha 17 anos apenas, e foi um momento muito triste, o momento mais triste da minha vida. As pessoas falam, né, que sentem quando uma pessoa muito querida morre, e eu acredito nisso hoje porque eu senti. Eu estava no trabalho e eu senti que alguma coisa não estava bem, não sabia o que era, até que chegou para mim a notícia que o meu pai tinha falecido. Nós éramos muito apegados, meu pai era muito brincalhão, gostava de brincar com a gente o tempo inteiro e até hoje eu sinto muita falta dele. Eu fico enjoada muito fácil, enjoo mesmo de estômago, qualquer meio de transporte que você imaginar. Isso acontece comigo desde pequena, ali no ponto de ônibus eu não podia ver o ônibus passando que eu já estava enjoada. Então minha mãe já sabia que eu sempre iria vomitar se eu fosse passear num trajeto um pouquinho maior. E até hoje é assim, eu sinto enjoo andando de ônibus, de carro, de avião e já andei de barco também. E assim
segue a vida. Agora, depois de precisar viajar mais vezes, agora eu já tomo Dramin e sei que eu preciso mastigar alguma coisa bem salgada, tipo esses salgadinhos mesmo, fandangos, cheetos, essas coisas assim. E aí eu consigo agora não enjoar, né? Curtir a viagem e aproveitar desse jeito. Eu morro de medo de lagartixa. É um pânico que eu adquiri quando tinha aí adolescente, começo da adolescência, que eu fui entrar no banheiro e eu coloquei a mão na porta, eu tava conversando com meu pai, fui fechar a porta e quando eu vi tinha uma lagartixa enorme, assim, ó, ela tava aqui e a minha mão tava aqui. Então, assim, pra mim foi um trauma. A partir desse dia eu, assim, não consigo nem olhar, eu não consigo firmar o olho numa lagartixa, nem pelo computador, nem pela televisão, foto, nada. Então, por favor, não me mandem vídeo de lagartixa, nem nada parecido, porque eu quase derrubo o celular no chão. Eu tenho uma amiga psicóloga que já tentou conversar, me convencer de perder esse medo, mas eu ainda não tenho maturidade para isso. E é uma coisa, assim, impressionante, porque de tanto que eu tenho medo e de tanto que todo mundo sabe que eu tenho medo. Todo mundo que vê uma lagartixa lembra de mim. Olha que maneira, né? Ser lembrada. Já até pensei de trocar a logo do blog por uma lagartixa. Não daria certo, eu não abriria a minha própria página. Eu sou totalmente viciada em música, eu amo escutar música, então todo tempo eu estou escutando alguma música, limpando a casa, trabalhando, tomando banho. Na adolescência eu levava o meu som, sabe aquele do telhado? Microsystem, né? E aí eu levava também pro banheiro e colocava a música na maior altura. E hoje em dia eu ainda continuo com essa mania, mas eu levo o celular pro banho, então estou sempre ouvindo música. O estilo de música que eu escuto atualmente é MPB, eu sempre gostei, desde sempre, e músicas cristãs também, claro que eu amo ouvir. Meus ídolos na adolescência foi Michael Jackson e Renato Russo. Meu pai até dizia assim, não dá pra você gostar de algumas pessoas mais normais? Na época que o Michael Jackson veio ao Brasil, eu queria, assim, desesperadamente ir ao show e fiquei muito chateada porque eu morava em Brasília e não consegui vir ao show, né? E já Legião Urbana, para quem mora em Brasília, é muito comum ser fã de Legião, porque eles são de lá. E eu ainda escuto, não tanto como antes, mas eu ainda escuto, gosto bastante. Uma coisa que me irrita é falta de educação. Eu odeio quando eu vejo as pessoas jogando lixo na rua, por exemplo. Eu acho isso uma falta de respeito, uma falta de educação. Eu sou daquele tipo que vai acumulando o lixo dentro da bolsa para quando chegar em casa ficar livre dele, mas eu sou incapaz de jogar qualquer papelzinho assim que seja na rua. Eu sou de Brasília, mas depois que me casei morei 2 anos em Uberlândia. De lá viemos para São Paulo, aqui morei 15 anos até que nos mudamos para Goiânia. Lá em Goiânia fiquei morando por lá 1 ano e 4 meses, vocês acompanharam, e agora estou de volta um pouco mais de 1 mês a São Paulo. Tenho 3 filhos, a Luísa com 18 anos, o Leonardo com 13 anos e o Eduardo com 11 anos. Ah, gente, eu também sou mãe do Foro, né? O meu pet, meu filho de 4 patas que a gente ama tanto aqui. Eu sempre sonhei em ter 2 filhos, achei que o menino e a menina era, assim, o ideal, mas recebi um presente surpresa maravilhoso que foi o Eduardo. O Eduardo veio depois de uma laqueadura, então realmente nos pegou de surpresa. Mas claro que eu não imagino a vida sem ele, Deus sabe, né? Sabe de tudo. Eu gosto muito de bichinhos e já tive outros bichos além do Faro. Tive um gato chamado Xuxo, branquinho, dos olhos azuis. Além dele, eu tive um cachorro chamado Willy, era o Willy Washington. Um cocker
preto, lindo. E quando eu me casei, eu deixei ele com a minha mãe. Depois a minha mãe se mudou para uma casa que não podia ter cachorro. E infelizmente a gente precisou doá-lo, mas assim... E até hoje eu carrego assim comigo, assim, um coração apertado pelo Willy. Mas já tivemos periquitos, já tivemos peixes... Compramos uma Golden, né, que ficou com a gente um pouco mais de uma semana. Um dos primeiros vídeos aqui do canal eu mostrei ela, vou deixar o link aqui também para vocês conhecerem. E a gente precisou doá-la, então é isso. Sou adventista do 7º dia. Não sou adventista de berço, ou seja, eu nasci católica e me tornei adventista tem 14 anos. E desses 14 anos, tem 13 anos que eu trabalho no Ministério da Criança, fazendo o trabalho que vocês acompanham um pouquinho aqui pelo canal e pelo blog. Eu sou apaixonada por tudo de criança, desde festinha infantil, a música das crianças, então eu me identifico muito com eles. Meus filhos costumam dizer que eu curto mais que as crianças e eu acredito que é bem verdade. Por causa do ministério, eu continuo escutando música de criança em casa, mesmo que os meus filhos já cresceram um pouquinho ou às vezes eles nem estão em casa. E eu brincava assim, qualquer dia o vizinho vai me perguntar, né? Por que você escuta música de criança sendo que seus filhos estão na escola? E não deu outra, a minha vizinha me perguntou isso. E se você é meu vizinho, eu quero deixar claro que eu escuto música de criança porque eu preciso conhecer as músicas para os programas do ministério, mas eu também gosto. Eu amo ver filme, principalmente se for de chorar. Pra mim, se o filme for de chorar, valeu muito a pena. Então eu amo drama e comédias românticas. Mas eu tenho o terrível defeito de dormir em praticamente todos os filmes. Meu irmão vai assistir filme comigo, ele já pergunta, vai dormir? Porque se for dormir, eu nem vou começar. Mas é certeza, eu sempre durmo. Então por isso eu gosto muito de assistir filmes sozinha, porque muitas vezes, dependendo do filme, eu assisto assim, igual novela, sabe? Vou vendo partes, durmo, vejo outra parte, durmo e assim eu vou terminando de ver o filme. Eu tenho com certeza mais cabelo na minha cabeça do que a maioria das pessoas, eu tenho cabelo para 10 cabeças. Ele é naturalmente liso e quando eu era pequena, a minha mãe cortava bem curtinho, igual de menino, porque ela não tinha muita paciência de cuidar do meu cabelo. Mas eu já tive cortes assim, como Chitãozinho Chororó e Chanelzinho assim, ó, porque eu queria muito usar Chanel. Mas acreditem, eu ficava parecendo o Bozo. Meu cabelo também cai muito, então por onde eu passo, eu vou deixando aí marcas do meu cabelo, que além de ser bem escuro, é bem grosso, então dá pra ver de longe. Eu sempre quis ter cachos, então no meu baile de formatura lá da 8ª série, eu fiz cachos, né, porque queria, assim, era o Babyliss, não era o Babyliss. Ainda era o bigodinho, né? E aí a moça passou gel, passou tudo pra que parasse, mas nunca segurava cachos. E na metade do baile eu estava assim, parecendo um espantalho, porque nem tava cacheado, nem tava liso, de tanta coisa que ela tinha passado, então tava assim, ó. Mas agora eu consigo fazer cachos com a chapinha e eles seguram bastante tempo, então imagina a felicidade da pessoa. Eu não tomo refrigerante já tem muitos e muitos anos. O primeiro que eu parei de tomar foi a Coca-Cola. Eu comecei a achar o gosto ruim, acreditam? Eu comecei a achar o gosto ruim da Coca-Cola e eu parei. E a minha filha veio de um acampamento dizendo assim, mãe, a partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. E eu falei pra ela, eu também não tomo com você e paramos de tomar, nunca mais coloquei uma gota e não sinto a menor vontade.
Eu era viciada em leite com Toddy, gente, mas viciada mesmo, de tal forma que se eu não tomasse eu sentia moleza, fraqueza, mal-estar, e eu tomava xícaras, canecas de manhã e à noite. Mesmo que eu jantasse, eu precisava tomar o meu leite, sabe, igual uma madeirinha. Tem mais ou menos aí uns 2 anos que eu parei de tomar leite para ter uma alimentação mais saudável mesmo. E eu até tentei voltar depois de uma semana, mas quando eu tomei o leite, acreditem, eu achei o gosto horrível. Então ficou na minha cabeça esse gosto horrível e hoje eu faço leite para os meus filhos, mas eu não tenho a menor vontade de tomar. Eu como coisas que tem leite, bolo, sorvete, eu só não tomo o leite. Eu amo salada, aqui em casa todo mundo me chama de iguana, lagarta, essas coisas assim, porque eu realmente tenho uma dificuldade de almoçar sem salada, eu não consigo. Pra mim, falta o ar. Eu sou daquele tipo que quando vê, assim, alface, rúcula, a boca enche d'água de vontade de comer. Eu raramente, muito raramente, eu como sem salada, só se não tiver mesmo. Porque pelo menos um tomatinho, uma folha de alface, eu preciso pra ser feliz. Eu não sei nadar. Gente, eu não sei nadar. Eu até comecei a aprender lá em Goiânia, mas pelo acúmulo de trabalho eu não consegui continuar na aula de natação, que era no próprio condomínio mesmo, e aí veio pandemia, me mudei, enfim, acho que vou continuar sem saber. Mas é uma coisa que eu tenho vontade, assim, eu tenho uma certa frustração por não saber nadar. Aqui em casa todo mundo sabe, só eu que não. Eu gosto muito de ler, mas tenho que rebolar aqui para conseguir um tempinho para conseguir ler, mas eu gosto bastante de ler. Minha refeição preferida é o café da manhã. Por mim, eu passaria ali horas tomando café da manhã. Gosto de fazer um mimo para mim, vocês acompanham nas redes sociais sabem disso. Todo dia, mesmo que eu vou tomar o café da manhã sozinha, eu gosto de tomar bonitinho, de sentar, de comer a fruta, de comer o pão, de comer um bolinho, uma coisa doce se tiver. E hoje, como eu não tomo leite, o que eu mais tomo no café da manhã é a cevada solúvel da Superbom. Gente, eu tenho uma agonia estranha, eu tenho muita agonia de quem chega perto de mim mastigando, sabe? Aqui, mastigando, o que quer que seja. Gente, isso me dá uma irritação tão grande, que eu não consigo entender. Eu amo bolo, sou a louca do bolo, gosto demais de comer bolo e eu gosto de comer e também eu gosto de fazer. Teve uma época que eu cheguei a fazer cupcakes para vender por encomenda e era muito gostoso essa época, mas eu percebi que eu acho que eu mais gostava de fazer sem ter obrigação de vender do que de vender. Quem sabe qualquer hora eu faço aí uma fornada de cupcakes para vocês provarem de novo. E todo mundo gostava muito dos cupcakes. Deu vontade. Eu nem sempre fui tão organizada assim, eu já tive meus momentos de bagunceira, principalmente na adolescência, quando eu precisava sair para trabalhar e provava aquele tanto de roupa, deixava tudo em cima da cama, isso ia se acumulando durante a semana e aí eu passava o fim de semana organizando, porque eu sempre gostei de organizar, de criar os métodos, mas eu ainda não conseguia manter as coisas organizadas. Então, gente, esses foram 50 fatos sobre mim. Se você se identificou, como eu falei no começo, deixa aí nos comentários, eu vou amar saber. E se você também quer fazer mais alguma pergunta, também coloque aí nos comentários que eu vou responder para você com muito prazer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!